No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando em mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de assuntos importantes relacionados à nossa saúde. E claro, você nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está aí com a gente no YouTube? Importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal e assim você ter acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, tem a oportunidade de rever esses programas, compartilhar dos mais diversos temas e assuntos que foram trazidos por especialistas aqui ao longo do nosso programa de hoje. Hoje vamos falar sobre algo que está presente na nossa vida o tempo todo, mas que muitas vezes só lembramos quando algo não vai bem. Vamos falar hoje da nossa voz, vamos falar da saúde vocal. Quem está com a gente para falar e nos esclarecer sobre pontos importantes de como cuidar da nossa voz, de prestar atenção exatamente quando a nossa voz nos dá sinal de que algo está errado, é o fonoaudiólogo Ademir Baena, um dos mais experientes desta área, que já esteve aqui, inclusive, em outras oportunidades falando com a gente sobre a nossa voz, que está de volta aqui conosco. Primeiro, doutor, obrigado por estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo, para falar de algo tão importante na nossa comunicação, que é a nossa voz, né? Como é importante nós estarmos atentos à qualidade e à saúde vocal. Boa tarde, eu agradeço o convite, Paulo, e sempre que precisar para falar sobre voz na saúde vocal, estarei presente. É um assunto que requer muita atenção, porque a voz é o nosso meio essencial de comunicação. Sim. É através dela que a gente consegue transmitir para o outro os nossos pensamentos, que se materializa, e as nossas mensagens, nos aproxima. Em conversa, inclusive, com o senhor, algo me chamou bastante a atenção e para mim ficou muito marcado, que o senhor colocou que a voz mostra aquilo que somos, porque ela expressa os nossos sentimentos, as nossas emoções, ou seja, através dela nós nos apresentamos sobre quem somos para as outras pessoas. Né? Exatamente. A voz, ela não só transmite a palavra, mas ela passa para o outro significados, passa para o outro aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, medo, raiva, ironia, alegria, tristeza e outros fatores emocionais, você passa pela sua voz. Sim. Tanto que a voz é conhecida, ela é tida como uma das extensões mais fortes da nossa personalidade, que ela transmite essas emoções e é através dela que você se coloca no mundo. Sim. Ela nos apresenta e nos representa com um som pelo mundo afora. Muito bem. E a importância tão significativa de a gente estar atentos a esta nossa voz, de que forma ela pode ser projetada para que a gente melhore cada vez mais essa comunicação. Existe, inclusive, esse dia 16 de abril é dedicado, né, e comemorado o Dia Mundial da Voz. Chamar a atenção das pessoas sobre essa importância e conscientização do uso correto da nossa voz no dia a dia e para muitos profissionais que fazem, inclusive, da voz como seu instrumento de trabalho. Sim. O que o senhor pode falar dessa data tão importante? Essa data, foi a primeira vez que foi comemorada, Paulo, foi em 1999, uma iniciativa da fonoaudiologia, professores de canto, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, professores de canto, a Sociedade de Otorrinolaringologia, para informar as pessoas, em especial, sobre os distúrbios da voz, que afasta muitos profissionais em virtude disso, e sobre o câncer de laringe. Então, todo ano, dia 16 de abril, comemora-se o Dia da Voz. Hoje, comemora-se atualmente o Dia Mundial da Voz. Em 99 começou no Brasil. Em 2003, ela se alastrou de forma positiva. Sim. E foi uma iniciativa brasileira, justamente pela preocupação dos profissionais que lidam com a voz, que trabalham com a voz, que cuidam da voz, sobre informações, prestar informações, levar conhecimento das pessoas que o câncer de laringe mata. Sim. E os distúrbios de voz afastam você da sua profissão e da sua longevidade profissional, em virtude de alterações vocais.
Muito bem, a gente que ao longo desse bate-papo a gente vai abordar algumas das principais patologias que podem mudar toda essa questão com relação à nossa voz, Sim. mas ainda falando dessa importância de nós pensarmos a voz de uma outra forma, inclusive que esse Dia Internacional da Voz traz essa conscientização, que muitas pessoas tinham no passado, olha, quem vive da voz é o cantor, é o locutor, muito pelo contrário, hoje você tem diversas categorias de profissionais que dependem desta voz para exercer as suas profissões, então vai muito além de pessoas que cantam na noite ou de pessoas que trabalham Sim. diretamente em veículos de comunicação, essa voz como ferramenta, né? Com certeza. Se considerarmos que 70% da população economicamente ativa no Brasil tem a voz como instrumento de trabalho. Olha, e hoje eu acredito que seja um pouco maior, porque tem muitas profissões que nasceram ultimamente em função de uma comunicação mais explícita, de uma comunicação de novos comunicadores em relação ao uso da voz, novas profissões que surgiram que têm a voz como instrumento de trabalho. Sim. Então, são classes trabalhadoras que necessitam dessa voz como instrumento de trabalho. E é grande essa... a gente começou falando, a voz ela faz parte da nossa comunicação. A gente tem a comunicação que ela pode ser de expressão, através do corpo e tudo mais, e a voz é uma dessas formas de comunicação. O mercado de trabalho hoje está preocupado com isso também, né? Então, Sim, inclusive dentro das análises que se faz, de análise de currículos e tudo mais, também se preocupa com essa questão de como é a comunicação dessa pessoa diante daquele segmento que de repente a empresa está precisando. Sim. A comunicação, ela tem 3 recursos. A comunicação não verbal, aonde o corpo se expressa. A fisionomia, os gestos, a expressão facial, a linguagem, chamada linguagem silenciosa, Sim. aonde o seu corpo se manifesta dentro da comunicação. Nós temos a linguagem verbal, onde você classifica, você seleciona os vocábulos, palavras, para compor o seu argumento, o seu discurso. E a voz, que é um som produzido pelas pregas vocais, quando o ar passa por ela, se me permite, Claro. Vamos ser um pouco mais prático. Como que é produzida essa voz? De onde que vem esse som? Que é um outro recurso fundamental dentro da comunicação. Exato. Aqui nós temos uma laringe. Para começo de conversa, Paulo, e para um melhor entendimento, na realidade não existe um aparelho específico para produzir a voz. Como o coração que bombeia o sangue, Exato. nós emprestamos órgãos do aparelho respiratório e do digestório, em especial do respiratório. Fundamentalmente, nós emprestamos a laringe. Aqui a traqueia, esses anéis, a laringe. Esse cinza é o famoso, popularmente, pomo de Adão. O nome correto é cartilagem tiroidiana. Aqui dentro, protegida, você tem 2 preguinhas vocais em forma de um V, paralela ao chão. Quando nós inspiramos, a corda vocal se abre, o ar passa e se acomoda nos pulmões. Na expiração, na fonação, essa corda vocal, essas pregas vocais estão abrindo e fechando. No fechamento, esse ar passa e fazem na vibrar. Produz um som fundamental. No homem, essa vibração em média chega a 100, 110 ciclos por segundo. Na mulher, por volta de 200, 210 ciclos por segundo. Sim. O parâmetro vocal do homem é de 80 a 150. Dentro desse parâmetro, uma voz masculina é considerada dita normal. Na mulher é de 150 a 250. É assim que essa voz é produzida. E caracterizada pelo mais grave, mais agudo, de acordo exatamente Sim, com esses parâmetros de vibração. Pelo padrão de vibração. Quanto mais agudo o som, maior vai ser a frequência. Quanto mais grave o som, menor a frequência. Perfeito. E aí, combinando isso com toda a cavidade bucal, a nasal, é que vai ser projetada, e a própria articulação que faz com que as palavras se formem de acordo com aquilo que a gente ouve do outro e aquilo que a gente projeta também. Depende muito do biotipo da pessoa, depende muito
do comportamento emocional dessa pessoa, depende de vários fatores para você produzir uma boa voz, Sim. dito uma voz bem adaptada. E aí é importante, eu queria aproveitar e já falar, inclusive, dentro da sua área de atuação, que é a fonoaudiologia, e como ela pode ajudar as pessoas dentro desse processo de comunicação, sobretudo da utilização correta da voz, porque tem muitas pessoas que, por conta de articulações e de algumas imperfeições da forma como projeta este som, não conseguem ser claras. Tem pessoas que falam algumas palavras que você não entende direito, tem alguns vícios de linguagem, e o trabalho do fonoaudiólogo vem exatamente nesse sentido. A gente falou agora há pouco de que as pessoas precisam ser entendidas, e nessa comunicação, às vezes, precisa ser feita correções nesse processo. Queria que eu falasse desse papel do fonoaudiólogo, exatamente para ajustar isso, para que a pessoa possa ter uma comunicação audível. Para que você tenha uma comunicação assertiva, você precisa de alguns fatores. Uma boa respiração, postura, uma boa articulação precisa e uma voz bem colocada. Dessa forma, você se faz entender. O outro vai te compreender na primeira vez que você fala. É a comunicação assertiva. Quando existe uma articulação imprecisa, uma voz mal colocada, ou seja, uma voz alterada também por algum motivo, aí entra o papel do fonoaudiólogo para fazer uma reabilitação. Quando essa pessoa apresenta alguma alteração em nível de pregas vocais, ou fazer um trabalho de aperfeiçoamento na sua comunicação. Correto. Então são trabalhos distintos. Mas aí entra o trabalho, a prevenção do fonoaudiólogo, a prevenção, a reabilitação e a estética, performance comunicativa. E aí esse som que não é projetado da forma correta, ele pode ser por diversos fatores, exatamente nessa questão que o fonoaudiólogo tem esse trabalho, como pode ser por patologias que possam ser apresentadas ao longo desse processo pela má utilização da voz. Isso. Eu queria que o senhor falasse das que são as principais, as que são mais comuns. A gente poderia, claro, são várias as situações, mas aquilo que o senhor mais se depara no seu consultório, no dia a dia, como as patologias mais comuns pela má utilização da nossa voz. Perfeito, Paulo. A patologia mais comum e que geralmente acomete profissionais que têm a voz como instrumento de trabalho são as classes dos professores. Certo. É o famoso calinho vocal, o famoso calo vocal, que são nódulos bilaterais que acontecem na prega vocal, que impede, de uma forma traumática ou não, a sua comunicação. Vai impedir que você seja um professor ouvido em sala de aula, porque compromete o ensino também, ou um comunicador como você, um locutor que trabalha com a comunicação. Se você tiver algum distúrbio, tem que ser tratado, tem que ser analisado, tem que ser avaliado. Aí o calo vocal, os nódulos chamados nódulos bilaterais, aí você pode ter um pólipo, um cisto, você pode ter edemas, tem um edema chamado edema de Heinck, que é um edema muito grande e que está associado ao uso do tabagismo, e sem contar que você tem uma possibilidade, se você associar o cigarro e bebida alcoólica, de desenvolver um câncer de laringe, um câncer de esôfago, um câncer de boca, enfim. Algo mais grave, mais extremo, mais né? grave, mas as patologias mais comuns que eu me deparo no consultório são os nódulos bilaterais, pólipo e cisto de prega vocal. Sim. Às vezes uma paralisia ou outra, que tem também, estou com vários casos atuais agora, devido a cirurgias do pescoço, que inclui pescoço, às vezes coração, esôfago, estômago, que pode paralisar uma prega vocal. Sim. É claro que daí você fica com a voz como se fosse uma voz sussurrada. Sim. Mas para tudo isso existe tratamento. Eu queria falar a questão do próprio diagnóstico, né? O senhor trouxe as mais comuns. De que forma é feito esse diagnóstico? Existe, além da experiência que o fonoaudiólogo tem ali dessa conversa, de estar observando, alguns exames que o senhor possa lançar mão, que vão lhe ajudar dentro desse processo, inclusive para planejar esse tratamento para essa pessoa? Sim. Se você procura primeiro o fonoaudiólogo com a voz alterada, de repente você fica rouco ou você procura o fonoaudiólogo. Esse fonoaudiólogo vai fazer uma anamnese. Aí vai constar a sua performance vocal, ele vai observar a sua respiração, a sua ressonância,
ele vai observar a sua demanda de voz, a sua qualidade de fala, a sua qualidade vocal. Ele vai fazer uma análise, uma avaliação completa. E vai sugerir e vai te encaminhar, sem contar a percepção acústica que você faz e a percepção auditiva também desse profissional. Por isso que tem que ser um especialista em voz. Ele vai levantar esse seu quadro e vai te encaminhar para um otorrinolaringologista, que é o médico especializado em cabeça, nariz e pescoço. Esse otorrino vai fazer um exame chamado videolaringoscopia ou nasofibroscopia, que vai analisar dentro da laringe a fisiologia, a anatomia e vai ver se tem uma patologia em nível de prega vocal ou não. E vai te voltar esse paciente, essa pessoa vai voltar para o fonoaudiólogo que encaminhou. Se for o contrário, ele passou primeiro pelo otorrinolaringologista, ele vai te encaminhar, fala assim, olha, você tem que trabalhar a voz, você tem isso, você tem um calinho vocal aqui, você tem um cisto, ou se você não apresenta nenhum tipo de lesão, mas você tem que trabalhar a sua voz, para evitar você vai para evitar que piore a sua condição vocal. Perfeito. Ele vai indicar o fonoaudiólogo. E a gente até estava falando aqui, e tudo isso que nós estamos chegando até esse ponto dentro dessas patologias todas, a gente sempre colocou pelo mau uso da voz, né? Então eu queria que o senhor ajudasse aqui a gente de uma maneira simples, né, quem está nos acompanhando, quais são os hábitos que a maioria das pessoas, ou quem vem a ter problema de voz, tem nessa comunicação ou projeção dessa voz que levam ela a ter problemas. A gente sabe que às vezes esse mau uso, mas como assim mau uso? De que forma eu estou usando de forma equivocada a minha voz? Quais são alguns exemplos que o senhor pode citar de mau uso da voz? O uso incorreto da voz, por exemplo, um cantor que canta fora da sua tessitura. Ele começa a cantar num grave que ele não pode alcançar, num agudo que ele não alcança, ele faz um esforço vocal, esse abuso vocal, esse uso incorreto da voz, aí entra o grito, aí entra a sua vida pregressa, o uso de drogas, de cigarro. Então você deve evitar certos maus hábitos vocais que podem te prejudicar mais tarde. Sim. Ficar pegarreando, falar alto demais, falar em ambientes empoeirados, com cheiros fortes, tudo isso te leva a uma alteração vocal com o tempo. Sim, e no caminho inverso, a hidratação é um aliadíssimo de que a gente possa manter também essa nossa qualidade, é importante, de cuidando da nossa garganta para que possa ter esse som com qualidade. Com certeza, a hidratação, você fazer higiene nasal, você ter alguns cuidados com a voz, aquecimento vocal, desaquecimento vocal antes do canto, antes do uso da voz, depois do uso da voz. São aquecimentos que você faz orientados pelo fonoaudiólogo. São exercícios que ele vai programar dependendo da sua demanda de voz. Sim. Se você é um cantor, pode ser o mesmo exercício, mas de forma diferente daquele do locutor, daquele do professor, daquele pastor, mas enfim, a higiene vocal, aonde entra todos esses cuidados, hidratação, lavagem nasal, os cuidados com a voz, com exercícios específicos, tudo isso vai te ajudar e complementar a sua comunicação para que você tenha uma longevidade profissional e uma comunicação assertiva. Sim. Até falando sobre essa situação, e o senhor, como citando principalmente quem faz uso da voz para o canto, por exemplo, é muito comum hoje você acompanhar artistas ali em momentos antes de entrar no palco, estar no camarim, se preparando para esse show, usando de equipamentos como se fosse um inalador, inalando algumas substâncias ali nesse sentido. Não sei nem precisar que tipo de substância isso é, se é apenas para poder hidratação, algum sentido. Isso é recomendado nesse momento ou isso pode maquiar algum problema que ele tem? Muito recomendado. Por exemplo, a inalação, só soro fisiológico. Um cantor, por exemplo, se ele tem muitos processos alérgicos, uma rinite, sinusite, que congestiona muito a região nasal, os ossos da face, não é recomendado fazer o uso do inalador antes do canto. Ele pode fazer 1 hora antes para fazer uma limpeza. Em cima do horário do canto, do uso da voz,
ou seja, outro profissional também, deve evitar. Por quê? Porque você vai liberar, você vai soltar essa secreção. E pode te obrigar a um pigarreio, alguma coisa assim. Então, a inalação ela é fundamental. Você pode fazer 2, 3 vezes de inalação por dia, mas antes daquele uso da voz em questão de minutos, você deve evitar. Sim. Aí você tem alguns dispositivos que você também são chamados dispositivos respiratórios, que hoje você tem o tubo de ressonância, você tem o shaker, você tem outros adaptadores que você pode usar, mas sempre pensando no raciocínio clínico. Qual que vai ser o melhor para você? O que pode ser bom para o José, não vai ser bom para o João. Então a gente tem que dosar muito isso. Sim, perfeito. Mas tudo isso vai facilitar com certeza o seu uso de voz. Ainda dentro daquela própria questão que muitos falam de mito ou verdade, também outros casos que a gente via até mais no passado. Hoje eu vejo mais usando esse tipo de inalador aí. Mas já vi depoimentos de cantores que falam que antes de subir no palco, tomam lá uma dose de uísque, ou enquanto estão cantando, estão tomando a dose de uísque, porque aquela bebida destilada aquece ali a garganta e ajuda a aquecer a voz. Se é verdade, é mito, e se talvez possa funcionar num espaço de tempo pequeno, mas esse uso do álcool depois, em termos futuros, está só apenas maquiando o problema que ele de repente não vai nem sentir. Exatamente o que acontece. E isso é muito comum. Esses cantores tomarem, por exemplo, o chamado whisky cowboy, que é um whisky sem gelo. Ele tem uma sensação anestésica. Então você canta, você não vai sentir cansaço nem dores, mas no dia seguinte você está com a voz rouca. Aí vamos supor que esse cantor fica rouco hoje, cantou, tudo bem. A semana que vem, rouco de novo. A semana que vem, rouco de novo. E ele faz esse tipo de uso indevido da bebida alcoólica porque vai fazer uma sensação anestésica. Vai mascarar, justamente isso que você falou. Pode mascarar um grande problema, um problema maior. Porque rouquidão não é normal e não é natural. Por um longo período, normal. né? Ou seja, rouquidão não é normal. A rouquidão, depois, quando ela persiste durante 15 dias, tem que ser investigada. Existe uma premissa médica que diz o seguinte: até que se prove o contrário, rouquidão persistente por mais de 15 dias é câncer de laringe. Olha só. Por quê? O primeiro sintoma de um câncer de laringe ou de uma doença, às vezes, tão grave quanto o câncer de laringe, é a rouquidão. Sim. Então você tem que cuidar, porque a rouquidão, você pode desencadear uma rouquidão, uma gripe, um resfriado, um abuso momentâneo de voz. Mas depois, 2, 3 dias, está voltando ao normal, né? Se for uma gripe, depois de no máximo 14, 15 dias, ela desaparece. Agora, quando ela persiste, não. Aí você pode mascarar com outras coisas. Fica difícil. Tem que fazer uma consulta, procurar uma avaliação. Nós somos específicos aí nesse ponto e está óbvio que se passou de 15 dias a pessoa vai procurar aí um especialista para tratar. Vamos falar do fonoaudiólogo, por exemplo, né? A gente do dia a dia comum que começa a observar qual que é o primeiro sinal que ele deve procurar um fono, quando ele fala, preciso dar uma avaliada, preciso fazer. Existem alguns sinais que sejam perceptíveis para nós no nosso dia a dia? Perda súbita de voz, rouquidão persistente, cansaço, que é a fadiga vocal, falhas na voz, perda de intensidade, coceira, são alguns sintomas principais que aparecem quando você começa a apresentar um distúrbio vocal. Aí você deve procurar ou um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo da sua confiança. Como eu disse, se for o fonoaudiólogo primeiro, ele vai fazer toda uma avaliação, uma anamnese, uma consulta sua e vai encaminhado para fazer a videolaringoscopia com o otorrino. Isso é importante. Esse é o caminho. Isso é importante a gente dizer, e a gente até, pela proximidade que a gente tem, conversa que a gente tem, que isso não tem idade, né, Baena? Tem crianças, por mais jovens que seja, que tem problemas com relação à voz, isso vai até a terceira idade, enfim, esse problema vocal ou a saúde vocal não tem idade para ser cuidada, para ser tratada. Paulo, você chamou a atenção para um fator muito importante, a disfonia pediátrica, a disfonia
dita anteriormente infantil, que é a disfonia pediátrica. Muitas crianças têm rouquidão e geralmente essa rouquidão é causada pelo calo vocal, nódulos bilaterais. Sim. A semana passada eu recebi uma criança que veio com queixa de gagueira. Aí, observando a fala dela, a voz dela mais grave para a idade, uma rouquidão persistente, eu conversei com a mãe e pedi o exame. Me levou ontem a avaliação do otorrino, calo vocal. Então, é importante que as pessoas saibam que a voz rouca na criança não é normal. Não é normal. Tem que ser observada e investigada. E como você disse, a voz ela vai envelhecendo. Na terceira idade, lá na andropausa, por volta de 55 anos, no homem, geralmente a voz começa a perder intensidade, pode acontecer de ficar trêmula, fica rouca, fica soprosa, pode ter outros sintomas, dependendo, claro, da sua vida pregressa. Sim. E a voz do homem na andropausa, ela fica mais aguda. Na mulher, pode ocorrer os mesmos sintomas, quando ela entra na menopausa, que é o envelhecimento também da voz, a chamada presbifonia. Tem a presbilaringe, que é o envelhecimento da laringe, como consequência, o envelhecimento da voz, que é a presbifonia. Os mesmos sintomas. Só que na mulher, geralmente, a voz fica mais grave. Ocorre ao contrário do homem. Então, são cuidados, são observações que você deve ter no seu decorrer de vida. Especialmente se você for um profissional da voz. Correto, muito bem. Muito bom o nosso papo, e quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Chegando aqui ao final, então, portanto, desse nosso bate-papo sobre saúde vocal. Ademir Baena, fonoaudiólogo, quero agradecê-lo de estar aqui conosco, mais uma vez atendendo o nosso chamado, o nosso pedido, de vir falar de algo tão importante para a nossa comunicação como a nossa voz. Volte sempre aqui à Grande FM. Eu te agradeço, Paulo, e chamo a atenção para as pessoas que qualquer desses sintomas, rouquidão, ardência, queimação, perda de intensidade, falhas da voz, procure cuidar do seu instrumento de trabalho. Não é só para o profissional da voz, mas é um instrumento do comunicador, de um modo geral, né? Procure cuidados com a voz. Sempre eu digo uma frase que eu criei: cuidar da voz é um ato de amor. Então, cuide da sua voz. Tá aí, então, portanto. Obrigado. E você tem esse dia 16 de abril como Dia Internacional da Voz para chamar sua atenção e conscientização de como cuidar da sua voz e de todos que estão ao seu redor. Muito bem, o nosso Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Você que nos acompanhou pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Você que esteve com a gente pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. Esse programa fica à sua disposição. Pode compartilhar com outras pessoas os assuntos que o Ademir Baena trouxe aqui. De repente são muito importantes para pessoas que você sabe que utilizam-se da voz como instrumento de trabalho. Pode compartilhar esse conteúdo também. Na próxima semana estaremos de volta aqui na Rádio Grande FM.